Vamos lá, família. Videozinho do linkzinho. Vídeo de One Piece. Por que ninguém morre em One Piece? Eu já tenho minha opinião já. Eu vou formular conforme o vídeo, vamos ver. Já vou me indicar aqui no início. Pra galera se inscrever e deixar o like aí pra dar aquela fortalecida pra ajudar. Agradeço de verdade quem se inscreve, quem no caso dá o like, quem comenta, quem faz qualquer coisa, né? Agradeço de verdade mesmo pra dar aquela fortalecida. E sem muita enrolação, vamos seguir com o vídeo. Que o vídeo parece interessante. Eu tenho minha opinião. Vamos ver se o do linkzinho vai. No caso, tipo, é uma opinião quase que geral pra fã do One Piece, né? Mas enfim, vamos seguir. Quase, né? Não vou dizer que é 100%. Vamos lá. Let's go. 3, 2, 1. Play. One Piece, um anime que não mata personagem nenhum. Deixa Depende. eu avisar rapidinho antes de começar aqui que esse vídeo vai ter spoilers, meio que desde o começo do Já avisou. Spoiler, família. Cuidado. mangá, inclusive, então estejam avisados, beleza? Vamos lá. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E a ideia pra poder fazer esse vídeo aqui surgiu justamente porque eu tava passando pelo Twitter essa semana, buscando pelos spoilers dos capítulos atuais, né, já que eu tô acompanhando o mangá. E pra vocês que estão acompanhando, Olha! devem saber mais ou menos o que tá rolando no mangá de One Piece durante esses meses, né? Caos. Tristeza. Estamos no arco de Egghead. Arco esse Não, não é só isso não. onde a situação não está nada favorável para os nossos protagonistas, né? Tem muita coisa acontecendo, e especificamente no último capítulo, um dos spoilers que tinham saído é que o Dr. Vegapunk tinha meio que levado um golpe que atravessou o peitoral dele e arrancou o HP todo, visto que ele é Arrancou HP todo foi sacanagem. Mas tem que ver, né? Tem que ver. Não tem nada confirmado até então. Até então, nada confirmado. Ele levou o golpe, mas tem que lembrar lá de Alabasta, que o cara levou uma bomba que era pra explodir, sei lá, uma área do deserto e ele sobreviveu. um cientista velho, não é um guerreiro e velho, já tava morrendo já por ser velho mesmo. E é claro que depois que essa notícia saiu, isso acabou levantando a discussão entre o público, né? Claro, se o Vegapunk iria ou não iria morrer. Uma discussão que vocês provavelmente já ouviram acontecer em vários e vários momentos de One Piece, visto que existe essa fama um pouquinho ruim que o anime pegou nos últimos anos, né? A famosa questão de que o Oda quase nunca mata personagens que deveriam morrer. Muitas pessoas Isso é um ponto a se relevar. Aí já distou um pouco da ideia de o Oda não mata personagens. No caso, tem personagens que eram pra. No caso, a cena dava a entender que era o último momento do personagem. E aí o Oda foi lá e volta atrás. É como eu falei, a cena de Alabasta. Eu esqueci o nome dele, né? Do cara que tá com o nome do Falcão, sei lá. Enfim. critica um pouco a obra por essa questão de não ter muitas mortes marcantes dentro da obra de One Piece, que eu acredito que não seja exatamente Cara, eu já vou um pouco negar isso aí. Eu acho que ele não morreu. Então, não falando sobre o Vegapunk em si, sobre não ter mortes marcantes. Eu já vou dar um contraponto aqui. One Piece é cheio, é recheado de mortes marcantes. Mas depende se você quer analisar como a linha temporal da história atual ou se você vai contar com o passado. Porque se você contar na linha da temporal atual dos personagens, realmente não tem muitas mortes. No caso, teve, sei lá, 3 muito impactantes. No caso, tipo, 2 muito impactantes e uma impactante, vou botar assim, entendeu? Que dá pra lembrar assim de cabeça. Agora, One Piece é cheio de mortes impactantes. Mas a maioria delas é por flashback. E é assim que One Piece trabalha. Mas eu vou ver como é que vai ser o vídeo daqui. Passou 1 minuto só, né? Vamos ver como é que vai ser. uma espécie de crítica válida, mas sim, existe uma crítica muito interessante a respeito da quantidade enorme de mortes falsas e de falta de tensão dentro da história. Eu acabei nunca fazendo um vídeo sobre isso, então decidi fazer um hoje pra poder me divertir um pouquinho com a situação atual que tá rolando no mangá, né? Então, tendo dito isso, senta aí. Que por sinal o mangá tá uma delicinha. Cara, o mangá de One Piece só tá melhorando, meu irmão. E vamos nessa, vai. Vem comigo. Se você nunca ouviu falar sobre essa discussão a respeito de mortes falsas em si, cara, isso nem é exatamente algo que acontece só em One Piece, mas em quase todos os animes shonen existe um pouco dessa discussão. Menos em Jujutsu Kaisen, eu acho, né? Em Jujutsu Kaisen todo mundo anda com uma bandeira de morte na cabeça, pô. Aí é complicado, pô. Todo mundo anda com uma bandeira da morte na cabeça. Bandeira da caveira, pô. Porque o Gege é maluco que mata metade do elenco dele toda vez que ele tem a chance, mas fora Jujutsu Ele banalizou uma parada que eu sinto um pouco em Jujutsu, mas menos do que eu senti com Attack on Titan.
Que ele banaliza a morte, mas vamos seguir. Caem em umas outras 2, 3 exceções aí, isso acontece com a maioria dos shonen, sim. Animes como One Piece ou então Dragon Ball Z, na sua própria época de lançamento e tudo mais, sempre foram bastante criticados, não exatamente pelo medo de matar personagens dentro de uma obra, que, vamos ser sinceros, né, a maioria das pessoas não veriam isso como um erro se não existisse o famoso conceito dos baits, né, das mortes falsas. É aquele famoso conceitinho de shonen que você tá assistindo uma luta muito pica, um personagem leva um golpe mortal, golpe esse que é impossível dele sair vivo, ou ele sofre esse ataque, ou ele se sacrifica pra poder salvar Ai, sacanagem esses PNG aqui, hein? Sacanagem. alguém e tudo mais, Ai, e acaba ai. morrendo no processo, e aí de repente uns 10 capítulos depois ele só volta vivo, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma coisa que acontece bastante Exatamente. em muitos animes shounen, e quanto mais isso acontece, mais as pessoas não conseguem levar muito bem esse anime a sério, e começam a ficar um pouco irritadas com esse tipo de situação. O One Piece sofreu muito por isso por razões meio óbvias, né? Mas é a fórmula do anime, né? É a fórmula de como ele conta a história. É porque é aquela parada, né, cara? Essas obras atuais, que no caso tiveram essas mudanças, né, em relação de matar personagem ou não, esses shonens atuais, vamos dizer assim, obviamente vão ter essas diferenças entre as obras, porque, pô, One Piece, cara, One Piece é de, sei lá, de 1999? Não lembro. É isso ou é mais antigo? Não lembro bem. One Piece é antigo, cara. One Piece é antigo, Dragon Ball é antigo, são outras pegadas, entende? E o Dragon Ball ainda tinha uma pegada um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais dark nesse sentido, porque ele realmente matava personagem, entendeu? Realmente matava. Entendeu? O One Piece, ele sempre teve esse negócio de matar personagem, mas no caso, tipo, ele não mata o personagem no presente. Ele mata, no caso, ele não matar, mas é matar, mas, enfim, vou tentar explicar melhor. One Piece, ele funciona da seguinte forma. Tem consequências. Existem consequências. Só que as consequências já são estabelecidas. O que acontece? Os protagonistas, o grupo dos protagonistas vão para um lugar, uma ilha, ficam nessa ilha. Aí, no caso, eles entendem no caso, eles vão explorando a ilha, entendem coisas que acontecem ali, conhecem personagens que estão ali também. Aí entendem que aquela ilha tem certos problemas. No caso, vamos botar assim também. Tem um problema rolando lá. E esse problema foi gerado por uma consequência. Botar dessa maneira. E aí os protagonistas, eles vão entender o que aconteceu naquela ilha, vão ajudar e resolve essa consequência. Só que nesse período aí, que a gente está entendendo como é que essa consequência foi gerada, a gente vai pro passado e começa a entender o que aconteceu. E ele funciona, tipo assim, é um estilo que não é muitos animes ou muitos mangakas conseguem utilizar isso bem. O Oda, ele é mestre nisso. Ele consegue trabalhar bem esses personagens, no caso, esses personagens em flashbacks, vamos botar dessa maneira, de uma maneira totalmente absurda. Não tem outro. Não conheço outro mangaka que faz uma parada parecida com o do Oda faz na frequência que ele faz. Por exemplo, a maioria das mortes impactantes de One Piece, maioria, são mortes de flashback. Sei lá, pensa aí, tipo na mãe da Nami, que é a. Esqueci o nome dela, Caraca, esqueci o nome dela, o Dr. Hiruruki. A Ilha da Robin, o Oden, exatamente, o Oden. Todos eles são personagens que a gente já sabe que morreram. E a consequência que foi gerada depois da morte dele já é estabelecida. Só que a gente, mesmo assim, o Oda, ele consegue fazer um trabalho na escrita dele pra fazer a gente se apegar a esses personagens e no final ver o fim deles. E ver o pós depois também. Que o pós depois é muito complicado. O pós, a morte, que seria a consequência gerada depois da morte. A Belemer, lembrei o nome dela, Belemer. Então a gente vê como ficou a situação da vila depois da morte da Belemer. A gente vê como é que fica o ano depois do Oden. A gente vê, tipo, a situação como é que ficou do Dr. Hiruruki na ilha depois da morte dele, entendeu? Essas mortes são impactantes ou pra ilha, ou no caso para os personagens, ou para os personagens centrais, que seriam os protagonistas. É sempre assim, entendeu? É assim que as mortes em One Piece funcionam. Elas funcionam mais com os personagens no passado, as consequências já foram geradas. As mortes já aconteceram. Entendeu? A gente vai ver como aconteceu depois. E é uma parada que One Piece faz muito bem. Tu vê que tem muitos animes que fazem essa parada de flashback, e muita gente acha chato, entre outras coisas. One Piece, a gente clama pro flashback, a gente quer ver mais do passado, cara. Quem não quer ver flashback de como o Roger explorou o mundo, entre outras, a gente clama pra ver o passado, de como as coisas se desenvolveram. Entendeu? É muito doido isso, cara.
É muito doido. Cara, o Oda conseguiu fazer a gente ter conexão com um barco. Ele conseguiu, fez pessoas. Eu não chorei porque eu já tinha visto esse spoiler umas 15 vezes. Mas ele fez a galera chorar com um. Com todo respeito. Fodendo barco. Cara. E eu me emocionei pra caraca nessa cena ainda, mesmo tomando spoiler pra caramba. Mas é um estilo que ele faz pra escrever a sua história. Mas realmente tem essa parada dele matar poucos. E os poucos personagens que morrem na linha temporal dos protagonistas tiveram consequências grandes. E no caso, os únicos 3 que eu lembro assim de cabeça seriam o Ace, o Barba Branca e o Pedro. Mas vamos seguir aqui, eu já falei muito. É um anime extremamente grande, que já teve muitas mortes falsas ao longo dos seus 1000 e poucos episódios, só que se a gente for contar de fato mortes importantes de personagens importantes, temos pouquíssimas. Mesmo nos dias de hoje, se a gente for tipo buscar no Google, por exemplo, busca lá, top 10 mortes impactantes de One Piece, você vai perceber que na lista de mortes impactantes de One Piece, a maioria das mortes impactantes do anime não vão ser mortes atuais. Eu dei uma olhada Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. no primeiro top 10 mortes impactantes de One Piece que eu consegui achar na internet, o mais famoso, e os nomes eram esses: Belmere, Dr. Hiluluki, Otohime, Pedro, Corazon, Oden, Roger, Barba Branca, Going Merry e Ace. Dessas Um deles é um barco. mortes, 6 delas aconteceram em flashbacks, ou seja, eram personagens que já estavam mortos antes dos personagens chegarem naquele local ali. Belmere, Hiluluki, Otohime, Corazon, Oden e Roger, dessa. Mas é como eu falei, é como ele conta a história dele. Ele faz de uma maneira diferente dos outros, entendeu? E mesmo assim funciona. Só que é aquele negócio. A falta de consequência, no caso, vamos dizer, o fator morte na obra de One Piece, faz as coisas ficarem meio no, como tu falou, Kevin, no 50-50. Aí pode ficar meio meh pra um lado, ficar bom pro outro, aí fica meio variando. Mas é como mas ele consegue trabalhar bem isso ainda. Ele ainda consegue trabalhar bem. É isso que eu tô falando, entendeu? É porque realmente, na linha temporal atual, de como ocorre a história, é complicado. Não tem muitas, realmente, entendeu? A própria guerra de Wano não teve tantas consequências assim. É uma guerra e teve, tipo, sei lá, teve dois bainhas que foram de F e ele mal trabalhou eles porque por causa do filme que ele tentou agilizar pra dar um time ali junto com o filme, o mangá ficou meio acelerado, aí ficou uma bagunça. Não uma bagunça, mas não terminou do jeito que a gente queria, né? Os bainhas e o Hawks. Só isso, entendeu? Só isso. Aí fica meio entendeu? Fica realmente com aquele pesar de, pô, não tem consequência. Mas já teve a consequência. E foi mostrado pra gente a consequência, no caso, que já foi gerada. Que foi o ano, como é que o ano ficou. Tipo, o caos que o Orochi e o Kaido fizeram em um ano. A gente viu isso, entendeu? O que a gente viu ali, o que a gente viu depois ali era a resolução daquele problema. Aí, o problema do Orochi e do Kaido, eles que se resolviam. Mas realmente, tem isso em One Piece. Não vou dizer que não tem. A parada das mortes atuais. Que são mortes que já tinham acontecido, e uma das 3 mortes mais importantes aqui é a morte do Going Merry. Tudo bem, é uma morte muito impactante do barco do Chapéu de Palha e tudo mais, beleza, concordo. Mas ainda assim é uma morte de um barco. No top 10 mortes mais impactantes tem tão poucas mortes que 6 são de flashbacks e uma é de um barco. Agora... Isso só mostra que ele é um bom escritor, porra. Ele fez a galera se emocionar com um barco. Ele fez a galera se emocionar com um barco afundando, cara. Que loucura. Tenta comparar isso com a quantidade de mortes que poderiam ter acontecido na obra, que de certa forma começaram a acontecer, mas parece que o Oda só criou uma situação muito legal e depois jogou essa situação fora. Mortes falsas podem ser consideradas como um problema em animes, justamente porque... Já me lembrou de uma em Kinemon. Então uma porretada do Kaido. Essa daí era pra ter acontecido, hein? Caraca, ia ser... Nó. Caraca, tipo assim, eu queria que ele sobrevivesse, mas aquela cena tava perfeita. Óbvio, elas categorizam 2 coisas que podem atrapalhar muito a experiência do público acompanhando a história. A primeira delas é que, na minha opinião, acaba com um potencial de bons personagens que seriam muito mais marcantes, e a segunda é que tira completamente a atenção e o senso de perigo da obra. Pega uma lista de muitas mortes falsas que já aconteceram aí em One Piece, inclusive, para um tempinho aí pra poder comentar qual a morte falsa do anime que mais te irritou, a que você realmente olhou e falou... Morte falsa que mais me irritou? Cara, eu não tenho a que mais me irritou, tem a que me incomoda. Entendeu? Tem essas duas que eu comentei
do cara em Alabasta, que eu esqueci o nome dele, eu não lembro o nome dele, cara. É muito personagem de One Piece, eu não lembro. Esse falcão lá, aquela águia de Alabasta, eu esqueci o nome dele, cara. E a do Kinemon, pra mim me incomodou porque, mano, a cena era perfeita. É um levando a bomba pra salvar todo mundo e o outro protegendo o futuro líder, imperador, não sei, é líder, vamos botar assim, líder, de Wano, entendeu? As cenas eram perfeitas pra acontecer, entendeu? Pra gente ver e falar, caraca, mano, morreu, acabou, tipo, teve a consequência, mas não aconteceu. Eu só frustrado, mas não me irritou, me irritou. Pô, mano, sério isso? Acredito eu que a grande maioria das pessoas pode ter pensado na mais popular de todas e que todo mundo sempre começa a reclamar. Mano, esse filme é engraçado, tipo, já chega todo mundo puxando umas armas do nada, tá ligado? Sai dando tiro pra tudo quanto é lado. Desculpa esse disclaimer, mas eu acho muito engraçado isso. Quando fala de morte falsa em One Piece, a morte do Pel em Alabasta. Ela É o Pel, isso aí, cara, é isso aí, cara. Nossa, caraca, mano. tem as duas coisas que eu já tinha falado pra vocês. O Pel, ele ia morrer dentro de Alabasta, se sacrificar Não, era basicamente certeza. pra- Não, ele tinha morrido. Pra todo mundo ele tinha morrido. Só que o Oda chegou e falou, não, não. Ele tá tranquilo, pô, ele tá com umas ataduras, ele só tinha caído numa área ali e ele já voltou já. Cara, sei lá, mano, foi... Não precisava, cara, não precisava. Esse foi um dos motivos da gente não ter acreditado. Ainda tem gente que ainda tá crente que o Pedro ainda tá vivo por causa dessa cena. Entendeu? Por causa dessa cena que ainda acha que o Pedro tá vivo. meio que detonar uma bomba nuclear a queima-roupa bem pertinho dele. Não tinha como ele sair vivo. Ele não tinha um plano pra poder sair vivo, ele não tinha nada. Ele simplesmente salvou uma cidade inteira se sacrificando para explodir uma bomba junto com ele. Caso ele tivesse morrido, seria lembrado como um personagem que se sacrificou, um herói, um personagem marcante de um arco que morreu com respeito. Com certeza. Porém, isso não aconteceu, né? Ele não morreu. E por ele ter sobrevivido, ele simplesmente foi lembrado pra sempre como só um figurante aleatório. Inclusive, Pior que é verdade, né, cara? Pior que é verdade. eu acho que nem lembrado hoje em dia ele é. Quando uma obra trabalha Eu geralmente lembrei dele, só não lembrei o nome, porque é muito nome. esse conceito de mortes falsas, eu já vi elas fazerem tipo uma, duas, três vezes assim no máximo, que começa a ficar meio enjoativo e as pessoas começam a perceber. One Piece Ele mostrou 3 cenas de morte reais, né, cara? É que ele foi revivido, mas morreu, pô. O Kuririn morreu naquela... Ué! tem muitas, cara. Se a gente for pegar só no arco de Alabasta, por exemplo, tem 3 mortes falsas. Só nesse arco. Se a gente for contar além da morte do Pel, que era pra ele morrer pra bomba lá e não morreu, a gente também tem a morte do Shaka, por exemplo, que era muito pra ele ter morrido pro Crocodile. Chega, passou um flashback dele. Ele não morreu. Ou então a gente pode falar do Igaran. A dele dá pra dar... o Igaran também, é verdade. O Igaran, ele foi... realmente, o Igaran, ele se salvou ali, não sei como. Por exemplo, que a primeira vez que a Robin aparece, ela meio que só explode, taca fogo no barco lá e tal. E Cara, explosão em One Piece é aquela parada, mano. É 50-50. Tu pode sobreviver, tu pode morrer. É literalmente isso, cara. Se tu foi atacado por explosão em One Piece, cara, tem chance de sobreviver. Fica tranquilo. Fica tranquilo. No mundo real, não. Mas em One Piece, cara, uma explosão que pode acabar com uma cidade, tem chance de sobreviver. Fica tranquilo. mesmo assim, ele não morre. 3 Tem galera que sobreviveu da destruição da ilha do Imusama, então, né? mortes falsas. Em um arco Então só. tem chance. muitas outras que aconteceram dentro da obra que as pessoas lembram bastante, tipo aquele velho de Skypiea, que ele nem era um guerreiro em si, ele era só um velho normal. O maluco simplesmente tomou um El Thor gigantesco do Enel e saiu vivo. Temos o famoso Kinemon do arco de Wano, Kinemon, a cena tava perfeita. que ele apanhou do Kaido, aí parece que ele ia morrer, mas não morreu. Depois ele tomou uma porrada na cabeça do Kaido, que também não Cara, essa cena era perfeita, cara. Era a cena perfeita, porque eles já tinham perdido, eles voltaram, o Momonosuke tava ferrado, tipo, e ele tomar o hit e acabar ali. Moleque, olha essa cena aqui, cara. Tu olha essa cena tentando defender uma porrada do Kaido, tu fala, mano, acabou pra ele. Pô, mano, o Oda meteu uma desculpinha que ele desencaixou com a habilidade do LoL, cara. Cara, que desculpinha safada, cara. matou ele. O mesmo Kaido foi lá e pegou e meteu um cortezão na barriga dele. Ele teve uma cena de morte, uma cena de despedida, pra 2 capítulos depois ele voltar vivo. A desculpa pra ele voltar vivo foi que o Lawin supostamente teria colado o corpo dele do jeito errado. Tá colado do jeito errado, a mó cota, né? A gente pode pensar, por exemplo, no pai da Lola de Holy Cake, que era pra ele ter morrido, parece que ele tinha morrido, mas depois teve uma história de capa que Isso aí a gente não se importa, né? Esse personagem, se ele tá vivo, se ele tá vivo, ou se não tá vivo, a gente não se importa. Entendeu? A parada mesmo foi o Pedro.
mostrou que ele tava vivo. Temos o Bon Claw, que foi cercado pelo Magellan, que parecia que ele ia morrer. O Magellan ameaça que vai matar Graças a Deus que ele não morreu. Graças a Deus, cara. Ia ficar muito triste. ele e depois a gente descobre que não. Ele tava vivo. E por aí vai. Só capturou, outras pô. Só capturou, várias igual todos os e outros. várias vezes. O Oda, ele até mata personagens, sabe? Secundários, muito específicos em alguns momentos. Tipo no próprio arco atual do mangá, que é o arco de Egghead, que ele chegou a matar o Shaka lá, né? Que é um dos clones, uma Mas é robô, pô. das versões do Vegapunk, por exemplo. Não era lá um personagem extremamente importante, foi um personagem que foi apresentado aí uns 20 capítulos antes de morrer, então sinceramente não é lá uma morte impactante. Mas morreu. Eu lembro que quando ele morreu, inclusive, teve muita gente comentando, nossa, e ainda falam que o Oda não mata ninguém. Eu lembro, no caso, eu lembro dessa cena diferente. Eu lembro que falaram que ele ia sobreviver. Falaram que, não, tá tranquilo, mano. O Oda ele vai ficar vivo, no próximo ele volta. Aí no próximo tá lá, tipo, bicho tirado, tá ligado? Caraca, morreu mesmo? Ninguém acreditou, cara. O maior problema Ai, pra mim ai. dessas mortes falsas, dessa consequência muito forte de não morrer muito personagem importante que podia ter morrido, é que eu não acredito em nenhuma suposta cena de morte em One Piece hoje em dia. Isso tira muito do peso, do terror e da tensão que poderia ter em algumas situações. O fato de não acreditar em nenhuma suposta cena de morte, cara, já é padrão de One Piece. Qualquer personagem de One Piece. Isso é verdade. Ninguém acredita que ele tá morto. A falta de consequência na linha atual realmente ela prejudica um pouco nesse sentido. Mas depende também de como é abordado, cara. É como eu falei no início, mano. O Oda, ele sabe escrever bem nesse sentido. Tipo, ele sabe trabalhar bem a morte. É porque ele não gosta de matar personagem na linha atual, realmente. Ele tem esse problema. Isso é uma parada que é de autor para autor, né? Ele decidiu contar a história dele desse jeito. Tem autores que, no caso, saem matando todo mundo e não se importa. Tipo, o GG só sai dando canetada. No caso, ele vai. No caso, canetada não. Ele sai passando a borracha na galera, né? Literalmente, o Gojo, pô, passou na minha. Ai, ai. Mas como eu falei, cara, depende muito de autor pra autor. Eu não tô dizendo que. Tá bom assim, deixa do jeito que tá. Não, realmente tem que ter certas consequências em certos arcos. Porque precisa, né? Precisa daquele impacto, né? Precisa daquela cena marcante. No caso também, porque morte também gera hype, né? Vamos dizer assim. Vocês lembram de como quando aconteceu a cena do Gojo? Quando mostrou, né? O Gojo, tipo, dividido igual Lego. Entendeu? Como quebrou a internet de uma maneira assustadora, cara. Entendeu? Tipo, mortes são impactantes. Quando elas acontecem e são bem trabalhadas, elas são impactantes. Mas aí depende da escrita de cada autor. O Oda, ele trabalha a morte por flashback. Entendeu? Acho que a maioria já entendeu isso. A maioria que assiste One Piece já entendeu isso. Já entende dessa maneira que ele trabalha. Mas realmente é um problema. Um problema não, tipo, não é um problema gigantesco, mas é um problema. Essa parada do Oda não matar pessoas na linha atual. Mas não é um problema gigantesco. Não afeta tanto a obra assim. Mas é um ponto a se relevar. Eu lembro que eu vejo revisões, às vezes, dos capítulos de One Piece e sempre existem esses comentários, cara. Um personagem morre e se você for ver os comentários tem um monte de gente falando, né, acho que ele não morreu. Acho que se pá dá pra ele voltar, se ele fizer tal coisa ali, acho que daqui a uns 2 arcos ele volta. O arco de Egghead, que tá começando agora no anime. Pera aí, rapidão. Tá, se ele fizer tal coisa ali, acho que daqui a uns 2 arcos ele volta. Ih, o vídeo do pai passou ali, hein, ó. O meu vídeo ali, hein, ó. Tô ficando famoso, vambora. O arco de Egghead, que tá começando agora no anime, e que é o arco que tá rolando agora no mangá, ele tá em uma situação extremamente tensa, né? Tipo, o bando do Luffy vai enfrentar uma Buster Call, ao mesmo tempo que tem os navios da marinha, ao mesmo tempo que o almirante Kizaru tá presente no negócio, ao mesmo tempo que eles estão de frente pra um Gorosei, que tem um nível de poder que eles nunca tinham visto antes. Calma. Nível de poder desconhecido, beleza. Agora não precisa alavancar tanto assim, não. O que o Gorosei faz? Ele tem corpo de aranha, ele é grande, bate, dá um hit lá, tipo, com o olhar e regenera, só isso. Ele só tem skill chata, mas não significa que ele seja absurdamente poderoso. Calma, calma. O cara tomou um hit ali da Bonnie, tomou uma porrada ali do Frank. Deu, calma, calma. O cara é um ser desprezível, com certeza. Mas é um idoso, mano. É um aposentado achando que tá no auge. Um Gorosei, que é suposto pra poder ser tipo um dos maiores níveis de poder, força e impacto do mundo de One Piece. Não, aí viajou, Linkzinho. O maior nível de poder do mundo de One Piece seria os almirantes e os Yonkou. O maior nível é esse. Entendeu? Estabelecido é esse. Os Gorosei é uma parada à parte, mas o maior nível de poder seria os Yonkou e os almirantes.
Entendeu? E isso não foi quebrado ainda na história. Só que apareceram ramificações. Tem os Gorosei agora, tem os Cavaleiros Sagrados também. Tem essas ramificações aí agora, tipo de divisão de poder, mas os próprios Chichibukais eram, mas enfim, tem essas coisas aí. É que nem falar que os Serafins, no caso os Novos Serafins, são um novo poder que rivaliza com os Yonkou. Pode ser? Pode ser. Entendeu? Pode ser. Realmente é um ponto a se levar. Mas não acho que seja, tipo, um dos maiores absurdos poderes. Não. Pelo que foi demonstrado ali do Saturno, cara. Ele realmente é poderoso, não tem como dizer que não é. Ele é realmente muito poderoso. Mas o Yonkou botou ele pra mamar, então. O Kizaru botava ele pra mamar se quisesse também. Então. Ele atacou e perfurou o peito do Vegapunk. Vegapunk não é um lutador, ele não é um atleta, ele é só um cientista, mano. Ele é um velho cientista que já tá praticamente morrendo sozinho. E mesmo que ele tenha tido o peitão perfurado, 90% dos comentários são de pessoas duvidando muito forte que ele vai morrer. Porque existe aquela Tem um ponto também que a gente não quer que ele morra, né? questão de que o Oda só mata personagens quando ele vê que tem um propósito legal nisso. Ele não mata personagens por nada ou por eles terem que morrer. Então mesmo que o peito do Vegapunk tenha sido perfurado, pode ficar tranquilo, ele não vai morrer. Simplesmente não vai. E querendo ou não, isso tira muito do peso da situação. Você assiste a maioria das cenas sem medo de que algum personagem vá morrer. E pra mim isso tira um pouco do peso de vilões e de inimigos poderosos também. Porque no final das contas, cara, não interessa o quanto aquele vilão do arco novo de One Piece seja muito hypado e ele seja dito como muito poderoso e ele é um assassino mortal. Eu sei que não interessa se ele é um assassino mortal. Ele não vai conseguir matar O Sirigueijo foi brabo, mano, né? Caraca. ninguém que não seja um figurante classe C. O negócio de assassino é só meramente ilustrativo. Não me interessa se o cara vai ser o Kaido das 100 feras, a criatura mais forte do mundo, ou então o São Saturno, que é um Gorosei muito poderoso, com uma fruta que ninguém nunca viu antes. Não interessa. Frita ele, taca na frigideira, pô. Ele não vai conseguir matar ninguém. Ao mesmo tempo que ele passou tipo 1 ou 2 capítulos inteiros segurando a Bonnie na mão dele. Eu acho isso muito engraçado, inclusive, cara. Tipo, a Bonnie é uma criança de 12 anos e mesmo que ela seja forte, ela tava completamente rendida e ele tava lá segurando ela. Ele contou os planos dele, contou uma parte das habilidades pra ela e tal, mas ele não matou ela. Ele É porque tava garantido, pô. Na situação que tava ali, ele tava garantido. Falou, mano, tá o Yonkou, no caso o Nika, deitado no chão todo ferrado. Tá a tripulação toda contida com a minha habilidade. Tá todos os marinheiros mirados, com a carabina, com, a, com as armas, tudo apontado pra garota. Ele tá ali com ela na mão, parceiro. O que pode acontecer? Tá ligado? O que pode acontecer de errado ali? Não tinha como, cara. Como é que ia adivinhar que o Kuma ia chegar, tá ligado? Louco, virado no Jiraiya, aí sair derrubando tudo. Não tinha como, parceiro. Aí rolou o discurso do vilão. Padrão, pô, até aí é padrão. não conseguiu matar e não vai conseguir matar ela. Porque se nem personagens secundários morrem nesse negócio aqui, quem me garante que um personagem importante vai só porque, ok, dessa vez se pá vai. Eu genuinamente espero que agora que o One Piece tá entrando no arco final, né, pelo menos a ideia que o Oda deu é que a gente tá entrando agora nas partes finais da obra, quem sabe o Oda não tire aí um pouco algumas estratégias novas e comece a matar pelo menos uns 2 personagens aí por ar, mas enfim, acho que é isso que eu tinha pra dizer. E você? Cara, tipo assim, sobre a parada do Vegapunk, é um ponto a se levar porque o Vegapunk, eu não sei se ele já concluiu o propósito dele em vida. Porque o que a gente achava quando apareceu o Vegapunk? Que quando chegasse o Vegapunk, ele ia responder várias das perguntas que nós temos, né? Acabou que ele respondeu algumas e criou mais 32, né? É o Oda, né? Ele responde uma pergunta e cria mais 10. É sempre assim. Então, a gente esperava que quando o Vegapunk aparecesse, ele ia responder alguma dessas perguntas pra gente e, no caso, alguns mistérios em relação ao próprio mundo de One Piece, ou as frutas, que também envolvem o mundo, o próprio segredo do século perdido, algumas coisas, entendeu? Só que, meio que o Vegapunk, ele não deixou muito claro várias coisas. Até porque ele também não tem 100% de certeza, né? E também não tinha como ele explicar muita coisa, porque eles estavam num corre-corre do caramba, né? Então, ele morrer agora, cria aquela situação de, cara, a gente ainda vai ter que procurar mais pra responder alguma dessas perguntas. Com ele vivo, a gente tem uma facilidade... A gente consegue ter uma facilidade pra chegar a certas conclusões mais rápido, né? Até porque o cara já entende algumas coisas, já é bem inteligente. Então, sei lá, a gente entendesse porque como funcionam os lunarianos, talvez, entendeu? Alguma coisa assim.
Por causa que ele estudou o corpo dos Lunarianos, por causa do King. A gente entenderia melhor, talvez, não sei. Entendeu? Alguma coisa assim, porque a parada de espécie. No capítulo atual falou que o Teach é de uma raça específica lá, especial. Entendeu? O Kuma é de uma raça especial. O que é isso? Entendeu? O que são essas raças? A gente já sabe que o Kuma é bucaneiro. O que o Teach é também? Não sei. Entendeu? Mas a gente ia ter pelo menos um personagem que poderia ajudar a responder essas questões pra gente de uma maneira um pouco mais. Não mais fácil, mas. Um pouco mais agilizada, vamos dizer assim. Que seria o Vegapunk. Perder ele agora. No máximo, e vai esticar mais a história. Claro que tem os clones dele, entre outras coisas. Não sei se os clones estão totalmente cientes de tudo em volta do que o Vegapunk já sabe, ou o principal, né? Não sei se os clones sabem. Aí é outros 500. Mas fica nesse 50-50, né? Ele morre e a gente fica. A gente vai ter que ficar ir pra Elbaf, né? Sem ele. E fica sem algumas respostas. Ou ele fica vivo e a gente consegue adquirir certas respostas mais rápido. Fica nesse meio termo. Mas enfim, né? Vocês, o que vocês acham do problema das mortes falsas? Não esquece de deixar nos comentários, beleza? Que eu quero saber o que vocês pensam. Obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui. Belo vídeo, Lickzinho. Tipo assim, ele abordou certas coisas. É questão de gosto, né, cara? É questão de gosto, né? Tipo, eu entendo a. Eu tenho que parar de ficar falando tipo toda hora. Eu entendo essa coisa do. Coisa não. Essa característica do Oda de matar pouco personagem até certo ponto. Eu entendo. Até porque ele consegue trabalhar bem a história por trás do. No caso da. No caso, ele consegue trabalhar bem as consequências que já foram geradas do que as consequências que acontecem no atual. Vamos botar assim no tempo atual. Ele trabalha bem isso. Mas eu entendo a galera que fica chateado com esse negócio. Eu mesmo, quando aconteceu essa parada do Shaka, eu falei, mano, ele vai morrer, no próximo ele volta. Vai falar que atingiu, tipo, um negócio de óleo dele, aí saiu. Aí sai um mini Shaka, tá ligado? Tipo, sei lá, de alguma parte do corpo dele, aí fala que é o corpo principal. Qualquer desculpa ele podia inventar. Depois do Kinemon, cara. Mano, o do Kinemon foi sacanagem, cara. O do Kinemon foi sacanagem, mas enfim. Aí é opinião. Eu gosto de como é estruturado. Realmente, se tivesse algumas mods ali que, sei lá, o do Pel, o do Kinemon, se acontecesse, como a cena tava ali, ia ser absurdo, ia ser um absurdo. Ia dar muito mais peso pro arco. Mas não acho que estraga totalmente. Mas é uma característica, vamos botar assim, negativa do Oda. Não que eu acho como ele trabalha a obra dele ruim, tá? É só uma característica. Assim como tem obras que matam muitos personagens e fica banal, o fato dele não matar muito personagem fica previsível, né? Fica previsível. Mas enfim, belo vídeo, linkzinho. Se gostaram do vídeo, deixa o like, comenta aí, compartilha. Se inscreve aí, dá aquela fortalecida, galera. E, sem muita enrolação, esse vídeo deve ter ficado longo, porque eu falei pra caraca. E é isso. Muito obrigado que assistiu até aqui. Muito obrigado. Valeu, falou. Fui.